De número 31, por favor. Provérbios, capítulo de número 31. Isso, vamos lá. Provérbios, capítulo de número 31. A partir do versículo de número 10. Provérbios, capítulo 31, versículo de número 10 em diante. Todos acharam? Provérbios 31, 10 diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as suas rendas do seu trabalho, com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupa de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e lhes chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Quero reforçar o versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu queria falar brevemente um pouquinho sobre esse texto aqui, que o título dele é o louvor da mulher virtuosa. E falar hoje de mulher, de mãe, na sociedade que a gente vive é um pouquinho difícil, porque a nossa sociedade ela tem adotado cada vez mais um processo de mulher, de homem ou de uma família totalmente oposto da palavra do Senhor. A mulher hoje ela é muito mais vista como um objeto, ela é muito mais vista talvez como o sexo feminino, não que seja mais frágil, mas um sexo que talvez é oposto e menor que o sexo masculino. Isso sempre foi assim. Só que hoje está um pouquinho mais difícil, porque os valores que a sociedade impõe são diferentes dos valores que a Bíblia impõe às mulheres. E não são poucas as mulheres que andam muitas vezes estressadas, angustiadas, depressivas, maltratadas e assim por diante.
A gente vê hoje que a mulher, ela tem dobrado o seu trabalho, que é o trabalho da casa, da edificação do seu lar, e tem dobrado com o trabalhar também fora da sua casa, né? Não são poucas as que andam às vezes tão ansiosas, depressivas, preocupadas com o dia de amanhã. E quando a gente retorna para a Bíblia, e talvez esse texto aqui, ele serve de um modelo que Deus queria que a mulher caminhasse, ou que ela fosse aqui na terra. A mulher, a gente sabe, desde a sua criação, ela foi criada por Deus para ser aquela que ia multiplicar juntamente com o seu marido a população que nós temos hoje. Ou seja, o homem sozinho, ele é um ser incompleto. Ele não gera outra pessoa, e mais do que isso, um homem sozinho, ele não dá conta de viver aqui na terra. Não dá conta. Quando Deus em Gênesis cria o homem, ele olha para a criação e ele fala: não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque o homem sozinho, não vou falar que é um caos, né? Mas o homem sozinho, ele tem muito mais dificuldade do que quando ele tem uma mulher do seu lado. Pois bem, Deus faz então Eva e fala que ele ia fazer uma mulher que fosse auxiliadora do homem. E quando a gente vai para esse texto aqui de Provérbios de número 31, a gente vê exatamente aquilo que Deus queria que a mulher fosse, desde Eva. Ele mostra o padrão da mulher. Talvez as nossas mães, avós ou bisavós tinham mais essa característica que nós encontramos em Provérbios de número capítulo 31. E eu também vejo isso em algumas mulheres aqui. E hoje, né, Deus te trouxe aqui, e você que é homem também vai ouvir, porque ou você tem mãe ou você tem esposa. E eu gostaria que você tratasse essa mulher também com dignidade. A mulher não é um objeto. A mulher é um ser que Deus criou para auxiliar o homem no seu trabalho aqui na terra. Tanto esposa, quanto também as nossas mães. E aí o rei aqui, né, que é o rei Lemuel, que tem os conselhos também da sua mãe, ele começa a falar disso, ele começa a falar da mulher. E ele diz: mulher virtuosa, quem a achará? Talvez na época que ele escreveu já era difícil de achar uma mulher dessa. Imagine hoje no século de número 21. E ele diz: quem achará esse tipo de mulher? Que mulher que ele está falando aqui? E ele diz aqui, ó, a mulher que o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Uma das coisas que a mulher, a mãe, precisa ter é a confiança do seu marido, né? A mulher não está acima e nem abaixo do homem, ela está do lado do homem. Ela não está acima, né, na hierarquia, ela está do lado. E o coração do marido que tem essa mulher virtuosa, ele descansa, ele fica tranquilo, ele fica em paz, ele confia nela. E a expressão que ele usa aqui é que não haverá falta de ganho. Eu não sei vocês que são casados, né, mas até do lado da minha mãe também com o meu pai, mas a mulher ela tem habilidades muito diferentes do que os homens têm. A maioria das mulheres, a maioria, tá? Não estou falando que são todas, elas têm facilidade de administrar os recursos maior do que os homens têm. Tem exceções, mas a Bíblia não mente, ela fala que não haverá falta de ganho. Por quê? Porque a mulher é sábia. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela faz o que com o seu lar? Ela edifica. A mulher, por isso que eu falo que a mulher não tem que estar abaixo do marido, a mulher tem que estar do lado do marido. Porque ela, quando tem a mentalidade bíblica, ela vai ajudar o marido na sua missão. Há uns 2 meses atrás, eu abri mão de cuidar do dinheiro de casa, que eu não estava mais dando conta. E eu tomei a sábia direção, falei assim: agora você vai cuidar, Ana. Porque uma mulher, quando cuida, ela cuida melhor do que o homem. E é isso que Provérbios está falando, que não haverá falta de ganho. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos. Antigamente, hoje nem tanto, né? Mas antigamente, quando estava chegando o frio, o que as mães faziam? O que a senhora fazia, dona Hilda? Tricô. Para o pastor José Roberto não ter frios nos pés. Não era assim? As mães faziam calça, as mães faziam abrigo. As mães, quando iam nascer um nenê, era engraçado, né? Hoje, quando vai nascer um nenê, o que a mãe faz? Vai na loja e compra. Antigamente era assim? Não.
A maioria das mulheres estavam ali já fazendo crochê, preparando o enxoval da criança. E quando vinha, ela já tinha tudo preparado. Não era assim, gente? E eu não sou tão velho, né? A geração acima, que é da minha avó, já era assim, né? Minha mãe me criou com fralda, não dessas que tem em mercado descartável. Como que eram as mães antigamente? Fralda de pano, filha. Se olhava no varal, era 50 tipos de pano. Tudo ali, ó, branquinho. Hoje, a gente tem a facilidade da fralda, né? Enfim, é essa mulher que está preocupada com a casa. Hoje a sociedade está tão assim desvirtuada que parece que a mulher que fica em casa hoje ela não presta para nada. E biblicamente a mulher que fica em casa, ela é honrada pelo Senhor, ela é honrada pelo seu marido. Não é vergonha nenhuma hoje uma mulher estar em casa cuidando do seu lar. Se você acha que é vergonha, você tem que mudar os seus valores. Porque o homem, ele é o mantenedor, ele é o sustentador. A mulher é um auxílio para o homem. Quem tem que ganhar o pão, gente? O homem. Como que é aí quem gritou aí? O varão. O problema é que tem uns varão que são meio varoa. E aí o negócio não vai. É verdade. Aí a mulher tem que ir atrás do sustento. A mulher tem que se descabelar, fica que nem louca, né? Tem cara que é braço curto, não quer trabalhar. E varão, homem de Deus, é você que é o sustentador, você que é aquele que traz a provisão para o seu lar. A sua esposa pode trabalhar, mas a função principal dela é cuidar da casa. E quando eu falo de cuidar da casa, não é só de limpeza não. Engana você que uma mulher só cuida da limpeza da casa. A mulher cuida de muito mais coisa numa casa. Como diz aqui do ganho, da questão de roupas, né? Tem marido que se a mulher não compra cueca, o cara vai viver 20 anos com a mesma cueca. Ou eu estou mentindo? Essa aqui é novinha de casado e já fala que é verdade. Você desanima quem quer casar. Tem homem que não sabe nem comprar cueca, não sabe comprar meia. Uma vez eu comprei um pijama, a Ana só de olhar falou, você não vai servir. Eu falei, vai, não serviu. Porque o homem é incompleto. E Deus fala, né, que essa mulher, ela faz esse papel. Irmãos, e está tudo bem se você consegue manter a sua mulher, esposa, mãe dentro da sua casa. Você pode perceber que cada geração ela dura mais ou menos 25 anos, né, para começar uma outra geração. Eu estou vendo isso acontecer aqui em Ribeirão. Quando eu cheguei, o Mateus era Mateuzinho, né, já está virando um Mateuzão. A geração dele já está empurrando a nossa para riba. Estava lá, vai que nós estamos chegando. Né? E quando a gente vê essa mudança de geração, a gente entende que a gente precisa voltar mais ainda para a Bíblia. Mais para a Bíblia ainda. Porque a geração dos nossos avós, eles tinham uma sabedoria diferente, a mãe, a mulher, que era aquela que estava ali no lar para educar os seus filhos. E você pode ver como que muda os filhos de uma geração para outra. Na minha geração não tinha, tá? Aquela questão de benção pai, benção mãe, não tinha, sinceramente. Mas a geração passada ainda existia. O pai e a mãe, ele era respeitado pelos filhos. Hoje o pai e a mãe, só Deus, né? Tem filho que acha que é o rei do lar, que é o rei da casa e não honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia. Honre o teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o primeiro mandamento com promessa. A geração de hoje, não vou falar que é todos, mas uma grande parte não respeita pai, não respeita a mãe, não respeita policiais, não respeitam professores. Hoje um professor, né, ele é totalmente humilhado, desrespeitado dentro de uma sala de aula. Na minha geração e na geração passada, se eu fosse para a diretoria, pastor Samuel, eu tomava ralada na diretoria e chegava em casa e ainda apanhava. Hoje os pais vão na escola, o que é isso? Onde já se viu você disciplinar o meu filho? Nós precisamos resgatar esses princípios bíblicos aqui. A mulher em casa é outro nível, o homem não, gente. Sem desmerecer os homens que aqui estão, mas o homem é mais tranquilão, né? Deixa. O meu avô falava isso, pai da minha mãe, deixa as crianças, deixa. As crianças subiam no telhado, no tanque, fazia tudo, deixa as crianças. Mulher não. Ó, é hora de dormir, é hora de escovar os dentes, e vai tudo certinho. A Bíblia não mente.
Com o homem fora, a mulher tem que fazer o que em casa? Uma criança normalmente é educada pelo pai ou pela mãe? Pela mãe. Eu sei que o pai educa também, e sempre a última palavra deve ser talvez do homem, mais firme, né? Não, a mãe falou, então eu estou com ela, vamos junto aí. É castigo? Então é castigo. Vai apanhar? Então você vai apanhar. Né? Então nós precisamos olhar para a Bíblia e entender que esse é o princípio que Deus quer para cada um de nós. Tanto para o lado da mulher, quanto do homem, também para o lado da mãe. Ele diz assim, que é como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Vamos pensar um pouco. Como era sua mãe na época da sua... Eu sei que tem mais adolescentes aqui, mas você que já é um pouquinho mais velho, você lembra do que a sua mãe fazia por você? Você lembra? Consegue lembrar? Consegue, dona Cida, lembrar? As mães antigamente, não sei se hoje é assim, mas antigamente eu lembro que a minha mãe ia dar aula, ela fazia o arroz de madrugada, embrulhava a panela num jornal, depois ela colocava o guardanapo em cima e colocava dentro do forno. Quando chegava meio-dia, que ela não podia voltar, que ela dava aula o dia inteiro, a gente abria aquela embalagem maravilhosa e o arroz estava morninho, quentinho. Não tinha micro-ondas naquela época, você pensa que tinha? Não tinha? Aí a gente colocava ali o arroz, fazia alguma mistura e comia nós três, porque meu pai e minha mãe trabalhavam fora. É o que ele está falando aqui. Ainda é noite, já se levanta. Dê valor para sua mãe, dê valor para sua esposa. Tem a turma da marmita aí, né? As marmitinhas, abençoada. Trabalha de madrugadinha, já leva a marmitinha. Levanta a noitinha já para fazer a comida para o seu almoço ou para a sua janta e assim por diante. Essa mulher, essa mãe que Deus quer que vocês sejam. E não olhar para o modelo da sociedade, né? O que a gente vê hoje está contaminando a nossa geração, a geração de Instagram e Facebook. Que as mulheres acordam 9, 10 horas da manhã, vai para a academia. Aí você olha para o corpo daquela mulher e fala assim, mas como que consegue? Fia, facinho. Acorda às 10 da manhã, toma um café gostoso e vai treinar 10 e meia, 11 horas, depois você volta, já tem uma saladinha pronta para você, aí você vai fazer o seu comentário no seu blog, no seu Instagram, dizendo, nossa, a vida é uma delícia, é uma maravilha. Lógico que é. Acordando 10 horas da manhã, não tem filho para cuidar, porque tem empregado e assim por diante. Esse não é o modelo que Deus quer para você. Você olha para as mulheres no Instagram e Facebook, você fala, não tem uma celulite. Filho, elas vivem através do corpo delas. Por isso que Provérbios fala que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu sei que muitas mulheres olham para as outras em redes sociais e falam, nossa, eu queria ter o corpo dela. Não, você não precisa ter o corpo dela. Você tem que temer ao Senhor. Porque o corpo, irmãos, o corpo, ele envelhece. Não envelhece? Qual que era uma modelo aí da década de 50, pastor Zé Roberto? O senhor lembra? De 60? Luísa Brunet. Ô, mulher bonita, né? Quem mais? Vera Fischer. Quem mais? Os mais velhos. Só tem os mais velhos. Só os mais velhos estão falando. Se olha para essas mulheres hoje, como que elas estão? Como que elas estão, gente? Ela dá uma risada aqui, puxa o calcanhar, de tanta plástica que tem. Mas é uma brincadeira, mas é verdade. Porque o corpo nosso, ele vai fazendo o quê? Ele vai envelhecendo. As rugas começam a aparecer. O mais importante não é a formosura. O mais importante é o legado que você está deixando para os seus filhos e para o seu marido. A formosura passa, a beleza passa. Agora aquele que teme ao Senhor, esse não vai passar. Por isso que tem muita gente hoje depressiva. Porque vai vendo que a beleza vai indo embora e não fez nada além de cuidar do seu corpo. Quando eles falaram de Ana aqui, né, que foi a mãe do profeta Samuel, ela abnegou de cuidar do seu filho. Ela cuidou até certo ponto. Ela abriu mão de estar com seu filho, para que ele fosse um servo do Senhor. Quantas mães aqui têm os seus filhos hoje, firmes na presença de Deus, que estão de joelhos pelos seus filhos, orando, clamando,
para que Deus salve, para que Deus complete a boa obra. Eu estou aqui porque eu tive minha mãe que orou por mim. Você está sentado, talvez porque também sua mãe ou seu pai ou alguém orou por você na sua vida. Não despreze sua mãe. Quando eu vejo um filho maltratando a mãe, minha vontade é de brigar com esse filho. Quando acha que está no mercado, maltrata a mãe, maltrata o pai, as pessoas idosas, porque a mãe, se a gente pode dizer isso, é algo sagrado que Deus deu a cada um de nós. Nós que temos as nossas mães, a gente tem que valorizar pelo trabalho que elas fizeram para que hoje nós estivéssemos aqui. E ele vai aqui continuando, e eu não vou alongar muito a história. Ele fala que ela examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Você percebe que essa mulher aqui que ele fala que é virtuosa, ela tem habilidades. E você pode ver, irmãos, que a mulher que tem a mãe, ou a esposa que tem habilidade, o marido ele sempre está indo para frente, nunca para trás. Eu tenho uma teoria que o homem que tem uma mulher virtuosa do seu lado é um homem que só vai para frente na vida. E ele fala bem exatamente sobre isso, Ela cinge os lombos de força, fortalece os braços, percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Sabe o que está dizendo aqui? Que ela sempre está projetando algo para fazer, pensando em algo para fazer. Ela está preocupada com a educação dos filhos, ela está preocupada com a saúde dos filhos, ela está preocupada com tudo que tem à sua volta. Ela abre mão ao aflito e ainda estende a mão ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura. Você vai percebendo que essa mulher que é a virtuosa, que Deus espera que vocês sejam, é aquela que está preparada para tudo. Para a neve, para o frio, para a chuva, Mãe parece que tem uma boca santa, Quando ela fala, filho, pode levar a blusa que vai esfriar, leva, porque ela sabe que vai esfriar. Quando ela fala, olha, leva o guarda-chuva que vai chover, pode pegar o guarda-chuva que vai chover. Deus tem um contato direto com as mulheres, ainda mais para quem é mãe, Mãe também, aqui não fala, mas a sabedoria da mãe, ela consegue enxergar coisas que os filhos muitas vezes não conseguem enxergar. Tanto a mãe quanto o pai, mas a mãe tem um sentido diferente do pai. A mãe consegue enxergar amizades, a mãe consegue enxergar relacionamentos na vida dos filhos, que podem ser destrutivos para a sua vida. É uma pena, irmãos, que muitos filhos não ouvem os seus pais. É uma pena. Porque acham que pai e mãe não sabem de nada na vida. Infelizes, são esses, porque mãe e pai sabem de muita coisa. Muita coisa. Se a gente tivesse ouvido, mais os nossos pais, talvez a nossa vida estaria bem melhor do que está no dia de hoje. Porque a mãe, ela tem essa direção, ela tem esse senso, ela percebe as coisas diferente dos filhos, E no versículo 25 diz, a força, a dignidade são os vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. A Ana não é mãe, mas gente, como mulher não come pão da preguiça? Acorda todo dia, e já quer todo dia arrumar a casa, deixar do mesmo jeitinho que ficou no outro dia. Tem dia que eu falo, oh, meu Deus, não vai ter um dia de descanso nosso. Deixa eu dormir até um pouquinho, mas não, todo dia, parece que não tem preguiça. Quer ver a casa em ordem, arrumada, os filhos. Eu admiro vocês que têm nenê, que têm criança em casa, porque para vir no culto, que hora que você começa a se programar para vir? Troca a criança, a hora que está tudo prontinho, às vezes, Lígia? Faz lá o bendito xixi e cocô, você tem que trocar de novo, Thalita? Põe o prendedor lá e manda bala. E está aí, chega no horário, os filhos tudo engomadinho, arrumadinho. Não é dinheiro, é organização, e a gente vê isso na vida das mulheres, de muitas mães que nós temos aqui do nosso lado. Levantam-se os filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. E eu quero terminar dizendo que enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será
louvado. Eu preguei tudo isso para dizer exatamente que a maior coisa que a mulher tem na vida não é só criar filhos, marido, cuidar, não. É de temer ao Senhor. Teme ao Senhor. A mãe de John Wesley e de tantos outros, né, que a gente tem da história, a gente tem mães que dedicaram a vida inteira para cuidar do seu filho, e homens que se tornaram grandes aqui nessa terra, porque tinha uma mãe ali, nos bastidores, que muitos não conhecem, mas que encaminharam os seus filhos de maneira correta. Se eu não me engano, a mãe de John Wesley, ela tinha um tempo a sós com todos os filhos durante a semana, todos os filhos. Era quase que um discipulado que essa mulher fazia. E a gente sabe quem foi John Wesley, né? A nossa igreja é de um dos movimentos de John Wesley. A nossa igreja hoje. Porque teve mães que se dedicaram aos seus filhos e que se tornaram grandes homens de Deus. E grandes mulheres também de Deus. Então que você continue, mulher. Cuide do seu corpo, cuide da sua vida, sem problema algum. Mas lembre que a mulher que teme ao Senhor é essa que será louvada. No final, no frigir dos ovos, Deus vai falar como que você cuidou da herança que eu dei para você, que são os seus filhos. Que vocês possam fazer esse bom trabalho, com sabedoria, com graça, com discernimento. Se colocar você que é casado num lugar paralelo e do lado do seu marido, e trabalhar juntos na educação dos vossos filhos. Algumas mães aqui já têm filhos marmanjos, né? Continue orando pelos seus filhos marmanjos. Continue orando pelos seus netos. Porque uma geração vai, mas a outra fica. E o maior legado que nós podemos deixar é o temor ao Senhor. E não casa, apartamento, carro, mas sim o legado de temer a Deus e andar nos seus caminhos. Amém? Nós louvamos ao Senhor pelas mães que aqui estão. Eu agradeço pela vida da minha mãe, que se dedicou tanto tempo, né? Levando eu na escola dominical, levando nos cultos, levando até em vigília, que muitas vezes a gente ia e ficava dormindo. Hoje não, né? Hoje a gente faz vigília, alguns pais, eu não vou levar meu filho, tenho dó de acordar ele. A gente dormia no chão da vigília, e a oração comendo solto, né? Então que Deus desperte essas mulheres virtuosas aqui no nosso meio. E que você que é mãe de um filho novo, ou já adolescente ou jovem, que você busque o renovo no Senhor, para continuar caminhando e educando o seu filho nos caminhos do Senhor. Vamos orar? Eu quero orar por vocês. E você que é filho, eu queria que você orasse pela sua mãe, se você tem ainda ela viva. Ore por ela. Se você está junto aí da sua esposa que é mãe, dá um abracinho aí de leve no ombrinho dela. E vamos orar. Vamos orar uns pelos outros. E se você tem sua mãe longe, não está aqui perto de você hoje, saia do culto, liga para ela, dizendo: mãe, eu te agradeço por aquilo que você fez por mim. Obrigado porque o Senhor cuidou de mim, a senhora cuidou de mim, a senhora trabalhou, sustentou, educou. Seja grato pela mãe que Deus deu a você. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor colocou mulheres especiais do nosso lado. Nós podemos dizer que nós fomos privilegiados com as mães que nós temos. São mulheres, Pai, sim, imperfeitas, mas com tantas qualidades. Mulheres que muitas vezes dormem tarde, acordam cedo. Mulheres que perdem a noite de descanso, com problemas que estão enfrentando com os filhos, talvez com o marido, no casamento. Pai, que nessa noite o Senhor renove a força dessas mulheres, renove o ânimo dessas mulheres, que o Senhor derrame da Tua graça sobre o coração de cada mãe que aqui está, das que estão em casa também, das mães ainda que não têm seus filhos servindo ao Senhor. Tem misericórdia, Pai, e que o Senhor dê ânimo e força para que essa mulher possa continuar buscando ao Senhor
para que o filho ou a filha possa se render a Cristo Jesus. As mais novas aqui também, as novas mães, as que ainda não são, que o Senhor possa estar trabalhando no coração também dessas irmãs, Pai, e que cada uma seja a mulher virtuosa que o Senhor deseja, que o Senhor possa brotar aqui no nosso meio, Senhor, mulheres guerreiras, mulheres tementes a Deus, Pai, que não estão preocupadas somente com a sua formosura, com a sua beleza, mas estão preocupadas em temer ao Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor abençoe cada um de nós, Pai, os homens, mulheres, adolescentes, crianças que estão aqui conosco na igreja, e que o Senhor renove cada um de nós, renova a Tua palavra e a esperança nos nossos corações essa noite. Oramos assim, ó Deus, com gratidão, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar uma canção e nós estaremos encerrando o culto. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, Espírito Santo, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. uma graça essa noite, Jesus. Por gerações Ele é, o tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Mais exaltado, Jesus. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande
és exaltado, Senhor, entre nós essa noite, Jesus. Nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor Deus, a vida do Baldo que fez a cirurgia, colocar ele diante do Senhor essa noite, clamar para que a Tua graça seja manifestada sobre ele, Pai, pela família do Roger, pelos filhos da Rosa, do Danilo, da Silvia, da Maria Elvira, da Paula. Que o Senhor abençoe os pedidos do Dimas, da Ruth também, da Ruth Mara, da Ruth Alves. Que o Senhor abençoe a dona Cida também, a nossa irmã que vai passar pelo procedimento na semana que vem. Abençoe aqueles que estão, ó Deus, passando por lutas. O Miguel também, que o Senhor coloque a Tua mão sobre ele, Pai. E que a cura do Senhor seja manifestada sobre a vida do Miguel, Pai. Oramos pela Andréia também, que hoje está completando mais um ano de vida. Oramos pelas mães que aqui estão, pelas mães que estão em casa. Oramos aqui, Senhor Deus, pela vida dos homens. Que o Senhor desperte, ó Deus, cada irmão, cada homem que está aqui também essa noite, Pai, para que eles possam assumir o seu lugar em Cristo Jesus. Pai, abençoe, ó Deus, essa geração que está se levantando, as crianças, adolescentes, jovens, e que eles sejam tementes ao Senhor e em Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória em Tua presença, que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo sejam presentes em nossas vidas hoje, para todos sempre. Amém e amém. Lembre-se que tem um cafezinho ali no final do culto, a canjica também, se você quiser abençoar o Ministério de Louvor, passe ali e compre, para abençoar também a vida dos jovens. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.